Bom dia! O meu grupo ficou responsável pelo tema Cirurgia Bariátrica e Sistema Digestório. O meu grupo está representado por Ana Beatriz Ramos, André Lucas Scalzi, Débora Duarte, Irgo Souza e Laisa Almeida. Olá, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia bariátrica, os tipos, os procedimentos, os requisitos e etc. Enfim, a cirurgia bariátrica ela também pode ser chamada de gastroplastia. Ela reúne técnicas para a redução do estômago e diminuição do peso. Esse procedimento ele é feito no paciente quando a atividade física ela já não tem efeito, necessitando de uma intervenção médica e em casos também como a obesidade mórbida. Para que o paciente possa ser submetido à cirurgia bariátrica, ele deve cumprir alguns requisitos como estar 45 quilos acima do seu peso ideal ou estar com o IMC, que é o índice de massa corporal, a 40. Quando o paciente está com o IMC de 35, ele deve ter algum problema relacionado à obesidade. Ele deve ter o histórico também de não conseguir perder peso e a sua faixa etária deve estar entre 16 a 60 anos. O paciente também não pode ter nenhuma doença contraindicada para a cirurgia e deve ter a avaliação clínica completa e os exames pré-operatórios. Cirurgia bariátrica são as restritivas, desabsortivas e mistas. As cirurgias restritivas, elas promovem uma confecção cirúrgica de um novo reservatório gástrico, que na maioria das vezes possui a capacidade de 50 ml. Alguns exemplos são o sleeve gastrectomy e banda gástrica ajustável. As absortivas, como está escrito no slide, consiste na exclusão cirúrgica de um segmento do intestino do trajeto alimentar. O estômago nesse procedimento pode se manter intacto ou não. Um exemplo dessa cirurgia é a duodenal. E as mistas são consideradas padrão ouro no tratamento da obesidade. Ela basicamente é a união do procedimento restritivo com os desabsortivos. E um dos exemplos são a cirurgia de capela ou bypass. Os principais procedimentos são balão gástrico, bypass gástrico, sleeve gástrico e banda gástrica. O balão gástrico ele é basicamente a introdução, como vocês podem ver na foto, a introdução de um balão de silicone inflável dentro do estômago. O seu tratamento ele é temporário e transitório e dura 6 meses e não é considerado uma cirurgia. O bypass gástrico ele consiste em um desvio de uma grande parte do estômago e uma pequena parte do intestino delgado. É o que a gente conhece do grampeamento. O sleeve gástrico consiste na retirada, na ressecção de 2/3 do estômago, que transforma o estômago no seu eixo vertical, transformando ele num tubo afilado. E a banda gástrica consiste na colocação de um anel de silicone ao redor do estômago em sua porção inicial. O sistema digestório é composto pelo trato digestório e pelos órgãos anexos. O trato digestório, ou também chamado de canal alimentar, se estende da cavidade bucal até o ânus. As estruturas do trato digestório são a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Os órgãos anexos do sistema digestório são os dentes, a língua, as glândulas salivares, a vesícula biliar, o fígado e o pâncreas. Dentre as funções do sistema digestório, nós temos a mastigação, que é onde ocorre ali a desintegração parcial dos alimentos. Na deglutição, nós temos a condução dos alimentos da faringe para o esôfago. Na ingestão, nós temos a introdução do alimento no estômago. Já na digestão, nós temos ali o desdobramento dos alimentos em moléculas. Depois do processo de absorção, que é feito pelo intestino, ocorre ali a defecação, que é onde tem a eliminação de substâncias que não foram digeridas pelo trato do gastrointestinal. A língua, que também é chamada de cavidade oral ou cavidade bucal, é formada pelas bochechas, pelo palato mole e pelo palato duro e pela língua. Na boca é onde o alimento é ingerido e preparado para sua digestão
no estômago e no intestino delgado. Na boca nós temos os dentes, que são estruturas que têm formato de cone, são duras e são fixados nos alvéolos da mandíbula. Os dentes são usados na mastigação e auxiliam na fala. Na boca nós também temos a língua, que é o principal órgão do sentido do gosto e também é um importante órgão na fala, além de auxiliar na mastigação e na deglutição. Estando localizado no assoalho da boca, a língua é um músculo essencialmente muscular, que é formada por um músculo estriado esquelético, que é revestido por uma membrana mucosa. A língua possui músculos extrínsecos e intrínsecos. Os músculos extrínsecos, eles estão relacionados ali diretamente à mobilidade, enquanto os músculos intrínsecos, eles estão relacionados diretamente ali à deformação. Nós temos 5 músculos extrínsecos, ou seja, 5 músculos de mobilidade, sendo eles o genioglosso, o hioglosso, o condroglosso, o estiloglosso e o palatoglosso. Por outro lado, nós temos 4 músculos de deformação, ou seja, 4 músculos intrínsecos, sendo eles um longitudinal superior, um longitudinal inferior, um transverso e um vertical. Bom, agora eu vou falar sobre a faringe e o esôfago. A faringe é um tubo que se estende da boca até o esôfago. A faringe apresenta suas paredes muito espessas devido ao volume dos músculos que a revestem externamente. Por dentro, o órgão é formado por uma mucosa faríngea. É um epitélio liso que facilita a rápida passagem dos alimentos. O movimento do alimento da boca para o estômago é realizado pelo ato de deglutição. Existem 3 estágios da faringe, que são o voluntário, no qual o bolo alimentar é passado para a parte oral da faringe, o estágio faríngeo, que é a passagem involuntária do bolo alimentar para a faringe, pela faringe para o estômago, e o esofágico, que é a passagem involuntária do bolo alimentar pelo esôfago para o estômago. A faringe ainda pode ser dividida em 3 partes, a nasal, oral e a laríngea. O esôfago é um tubo fibromúsculo mucoso que se estende entre a faringe e o estômago. Se localiza posteriormente à traqueia, começando na altura da 7ª vértebra cervical. Perfura o diafragma pela abertura chamada de hiato esofágico e termina na parte superior do estômago. Mede cerca de 25 centímetros. A presença de alimento no interior do esôfago estimula atividades peristálticas e faz com que o alimento mova-se para o estômago. O esôfago é formado por 3 porções: a porção cervical, a porção torácica e a porção abdominal. O estômago está situado no abdômen, logo abaixo do diafragma, anteriormente ao pâncreas, superiormente ao duodeno e à esquerda do fígado. É parcialmente coberto pelas costelas. O estômago está localizado no quadrante superior esquerdo do abdômen, entre o fígado e o baço. O estômago é o segmento mais dilatado do tubo digestório, em virtude dos alimentos permanecerem nele por algum tempo. Necessita ser um reservatório entre o esôfago e o intestino delgado. O estômago é dividido em 4 áreas principais: cardia, fundo, corpo e piloro. O fundo, que apesar do nome, situa-se no alto, acima do ponto onde faz a junção do esôfago com o estômago. O corpo representa cerca de 2/3 do volume total. O estômago apresenta ainda 2 partes, a curvatura maior e a curvatura menor. As funções digestivas do estômago são digestão do alimento, secreção do suco gástrico, que inclui enzimas digestórias e ácido hidroclorídrico como substâncias mais importantes, secreção de hormônio gástrico e fator intrínseco, regulação do padrão no qual o alimento é parcialmente digerido e entregue ao intestino delgado, absorção de pequenas quantidades de água e substâncias dissolvidas. O intestino delgado. A principal parte da absorção e da digestão ocorre no intestino delgado. O comprimento dele varia entre 5 e 8 metros e ele é dividido em 3 partes: o duodeno, o jejuno e o ilíaco.
O duodeno ele tem por volta de uns 25 centímetros, além de ter um formato em C. E justamente nesse formato em C é que se encaixa a cabeça do pâncreas, além de ele ser a parte mais fixa do intestino delgado. O duodeno é dividido em 4 partes. A primeira parte é a superior, que origina-se no piloro e estende até o colo da vesícula biliar. A segunda parte é a descendente, que é o local da chegada da bile e do suco pancreático por meio de 2 ductos, que é o ducto colédoco, que chega com a bile, e une o ducto pancreático e desembolsa lá na papila. Tem a parte horizontal e a parte ascendente, que é no final do duodeno. Tem o jejuno, que é a parte do intestino delgado que faz continuação do duodeno. Ele é mais largo, sua parede é mais espessa, mais vascular, e a cor vermelha é bem forte. Tem o ilío, que é o último segmento do intestino delgado que faz continuação do jejuno. Ele é estreito, suas paredes são mais finas e é menos vascular, sendo um tom mais rosado. O intestino grosso. O intestino grosso ele tem cerca de 1,5 m de comprimento e ele se estende desde o ilío, que é o final do intestino delgado, até o ânus. O intestino grosso também é dividido em 4 partes principais, sendo ela o seco, que dá início após uma válvula iliocecal, que faz uma junção entre o seco e o ilío, com a intenção de impedir o refluxo de material proveniente do intestino delgado. Tem o colo, que é a parte mais longa do intestino grosso, porque ele dá início no final do seco e vai terminar lá no ânus. E ele é dividido também em 4 partes: o colo ascendente, o colo transverso, o colo descendente e o colo sigmoide. Tanto o colo ascendente quanto o colo descendente, eles são retroperitoneais, ou seja, estão atrás do peritônio. O transverso e o sigmoide, eles são intraperitoneais, porque possuem a meso, que leva toda a vascularização. O reto, ele é a última parte do intestino grosso, e ele está ligado, ele conecta no colo sigmoide até o canal anal. Órgãos anexos. O aparelho digestório ele é considerado um tubo por conta de receber líquidos que provêm de glândulas. E normalmente essas glândulas estão situadas nas paredes, como por exemplo a boca, o estômago, o intestino e o esôfago. As glândulas salivares são divididas em 2 partes: as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores. A saliva é um líquido viscoso, claro, sem gosto e sem odor, que é produzido por essas glândulas e pelas glândulas mucosas, da cavidade da boca. A maior glândula do organismo é o fígado e também a mais volumosa víscera abdominal. Ele fica na região superior do abdômen e logo abaixo do diafragma. A função digestiva do fígado é a bile, que produz uma secreção meio verde amarelada para o duodeno. A bile é produzida no fígado e é armazenada na vesícula biliar, que a libera quando gorduras entram no duodeno. O pâncreas. O pâncreas, ele produz secreção de forma exócrina e endócrina. Através de uma secreção exócrina, ele produz o suco pancreático, que entra no duodeno através de ductos pancreáticos. Uma secreção endócrina produz glucagon e insulina, que entram no sangue. O pâncreas produz diariamente 1.200 a 1.500 ml de suco pancreático.